Lei de Kirchhoff. Existem alguns casos em que a gente não consegue resolver um circuito apenas com a lei de Ohm. Então, nesse caso, quando a gente tem, por exemplo, um circuito em que tem mais de uma fonte de tensão e, evidentemente, mais de um resistor, nesse caso, muitas vezes fica difícil de se resolver ou até impossível de se resolver pela lei de Ohm. E para isso, então, tem as duas leis de Kirchhoff, que nos permite calcular as correntes quando nós temos um circuito em que tenha mais de uma fonte. Então, essas leis de Kirchhoff, nós temos a primeira lei de Kirchhoff, que também é conhecida como lei das correntes, e a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das tensões. Correto? Bom, dentro de um circuito nós temos alguns elementos, e nós vamos ver depois quais são esses elementos, mas a princípio nós temos o nó, o ramo e a malha. O que é o nó? O nó é um ponto aonde se conectam no mínimo 3 elementos. Se eu tenho 2 elementos, aí não é considerado um nó, é considerado apenas um ponto. Agora, quando eu tenho 3 elementos ou 4 elementos ligados a um nó, a um elemento, aí então ele se chama nó. Já vamos dar um exemplo para que fique mais claro. Nós temos o ramo, que é um trecho compreendido entre 2 nós. E nós temos a malha, que é o circuito por onde vai passar toda a corrente. Vamos para o exemplo que fica muito mais fácil da gente entender. Então, observem que aqui, nós temos esse circuito, onde nós temos aqui, o A é considerado um ponto, o C é considerado um ponto, o D é considerado um ponto também. Porém, o nó B, ele é considerado um nó. Por que o B é considerado um nó? Porque veja que aqui eu tenho 3 elementos ligados a ele. Eu tenho um resistor, tenho uma fonte de energia, tenho outra fonte de energia que se ligam a esse nó. Exemplo, também o nó F. Por exemplo, aqui, o nó F, ele também é considerado um nó. Por quê? Porque aqui eu tenho um resistor, um outro resistor e uma fonte de tensão. Correto? Então, esses 2 elementos, o B e o F, são considerados nós. O que acontece quando a gente tem um nó? Observem que se eu tenho aqui, por exemplo, uma corrente vindo nesse sentido, quando ele chegar nesse nó, o que vai acontecer com a corrente? Parte dela vai ser deslocada nesse sentido e parte vai continuar para cá. Correto? A mesma coisa vai acontecer aqui. Digamos que eu tenho aqui, por exemplo, uma corrente que está vindo nesse sentido. Veja, a mesma corrente lá, ela vem nesse sentido. E aqui eu tenho uma corrente que desce. Então, o que vai acontecer nesse ponto? As duas correntes, elas vão se juntar nesse ponto e vai sair apenas uma corrente nesse sentido. Então, aqui está representada a primeira lei de Kirchhoff, ou seja, a lei da conservação das correntes. Ou seja, a corrente que entra aqui, ela tem que ser a mesma do somatório dessas duas aqui. E nesse outro caso, o que acontece? A corrente que chega nesse nó, que ela chega por dois sentidos, vai ser, somando essas duas, vai ser exatamente a mesma quantidade de corrente que vai sair nesse sentido. Não se perde, não se consome corrente em um nó. Aonde que se consome corrente? Se consome corrente em um resistor. Por exemplo, aqui, você sabe que vem uma corrente, ela vai chegar com uma intensidade e vai diminuir aqui. Por quê? Porque eu estou consumindo corrente aqui dentro, para que ocorra, por exemplo, aquecimento ou luz, no caso de um resistor. Ao contrário da fonte, quando eu tenho uma fonte, o que acontece com essa fonte? Eu vou ganhar corrente. Então, aqui eu consumo e aqui eu ganho. A mesma coisa que eu colocar uma pilha, por exemplo, no meio de um circuito, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar aumentando
a tensão nesse ponto.